Muito bem, estamos aqui com o professor Gonçalo Pereira, que possui um extenso currículo, de formação acadêmica. Vou até ler aqui porque é muito grande, então eu preciso colocar tudo para não perder nada. Ele é professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Ele cursou engenharia agrônoma pela Universidade Federal da Bahia em 1987, mestre em genética pela Exalc USP em 1990, doutor em genética molecular pela Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, e pós-doutorado no IQ da USP. Ingressou em 1997 na Unicamp, se tornando livre-docente em 2004 e titular em 2009. Junto com a gente aqui está o nosso presidente Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, e do Diretório Municipal aqui do PDT da capital, para ajudar nessa conversa, nesse bate-papo e nessa entrevista com o professor Gonçalo Pereira. Para começar, vamos começar aqui com uma pergunta, professor, que o senhor venceu o Prêmio Santander de Ciência e Inovação em 2014. Para quem não sabe, é um projeto que tem uma proposta, de produzir a segunda geração de etanol, através de plantas, enfim, madeiras e até capim, por meio de micro-organismos como leveduras, por exemplo. Eu queria perguntar para o senhor, professor, qual é a atual situação desse projeto? E também se esse projeto visa livrar o mundo dessa dependência dos combustíveis fósseis que existe, atualmente. Essa é a primeira pergunta. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu vou tentar fazer ela não muito comprida, mas eu vou começar com o início do planeta. Basicamente, quando o planeta começa, há mais ou menos 3 bilhões de anos, aparece a fotossíntese. O que é a fotossíntese? O planeta, à época, tinha mais ou menos acima de 90% de CO2 na atmosfera. CO2 é gasoso. Quando a fotossíntese começa, a fotossíntese pega esse CO2, mistura com o hidrogênio da água, toda a energia está no hidrogênio. E aí torna, de 6 CO2, de 6 moléculas de carbono, produz um açúcar, que é a glicose. A glicose é como se fosse uma pecinha de Lego na vida. Por exemplo, esse painel que está aqui atrás da gente, ele é glicose pura. Ele é madeira. Só que essa pecinha de Lego, essa glicose, ela está encadeada uma com a outra de forma a ficar sólida. O açúcar que a gente coloca no café é o mesmo açúcar, só que ele está solúvel. Bom, voltando ao Prêmio Santander, o que a gente desenvolveu foi uma levedura capaz de comer esse tipo de açúcar depois que você solubiliza ele. E uma coisa que nós temos no Brasil, e talvez seja pouco conhecido, o Brasil é hoje uma potência científica. Nós somos o 13º maior produtor de ciência do mundo. Entretanto, nossa inovação, nós estamos em 100º lugar. Ou seja, o que a gente sabe não está se comunicando com o que a gente faz. O que a gente fez através da Unicamp foi, em 2011, 2012, eu fui fundador de uma empresa, a Granbio, que foi considerada uma das 10 empresas mais inovadoras do mundo. E, efetivamente, a Granbio fez uma usina de segunda geração, que hoje está em Alagoas, a Granbio. E nessa usina nós desenvolvemos essa levedura, capaz de pegar esse tipo de açúcar e converter em etanol. A sua pergunta, por exemplo, quando a gente fala em etanol de primeira geração, que é o etanol vindo da cana-de-açúcar, do milho, apenas poucos países são capazes de produzir isso em grande quantidade. Entretanto, quando você fala de um etanol que é produzido a partir de restos, de folha, todos os países do mundo seriam capazes de produzir etanol. Então, o etanol de segunda geração, que é esse etanol que vem do açúcar insolúvel, é uma forma de democratização da energia do mundo que faz com que todos os países do mundo sejam capazes de produzir. Importante. Professor, eu trabalhei na FEPASA. A FEPASA já se falava em 1984, 85 do etanol do eucalipto, Perfeito. Vindo do eucalipto. Já Exatamente. Era uma das fontes. E, pelo que o senhor está falando, qualquer vegetal, qualquer folha, qualquer coisa poderá se transformar no etanol. É exatamente isso que eu quis dizer, que qualquer país do mundo pode vir a ser produtor. Principalmente os países que têm o outono que cai tanta coisa para o chão, que poderia ser transformado em etanol tudo aquilo, é isso? Perfeito. Por exemplo, essa usina que eu falei a vocês, a Granbio, ela faz etanol a partir de bagaço, de folha de cana, de palha de cana. Aquela palha que fica no campo, aquilo ali depois se transforma em CO2. Só que metade daquela palha a gente poderia retirar e transformar ela em etanol. Então, essa é a revolução. E só para dar uma noção para você,
A cana-de-açúcar, ela acumula açúcar solúvel no caule, né? No colmo. Só que é uma espécie de planta diabética, porque o açúcar não foi feito para ser acumulado em grandes quantidades. O açúcar é uma molécula de transporte. Então, quando você acumula em grandes quantidades, a fotossíntese para. Ou seja, ó, já tem açúcar demais, vamos parar de produzir fotossíntese. A gente produziu uma espécie de cana, chamada cana-energia, que ela, ao invés de acumular açúcar solúvel, ela acumula açúcar insolúvel. Então, ela triplica a produtividade por hectare, porque, Neto, a única coisa que a gente tem inelástica é o solo. Por que o combustível fóssil faz tanto sucesso? Porque, na realidade, como eu falei, a vida começou há 3 bilhões e meio de anos, mais ou menos. E o que caracteriza a vida? A vida é caracterizada pela morte. A única coisa que você tem certeza da vida é que ela vai morrer. E ela, ao morrer durante 3,5 bilhões de anos, gerou as grandes reservas fósseis, né, de petróleo e carvão. Então, o mundo hoje, o que a gente tem pelo mundo, é o uso dessas reservas. Mas, na realidade, a gente vive numa bolha de energia. Porque não só isso vai acabar, como à medida que você vai retirando esse material e queimando, a quantidade de CO2 na atmosfera vai aumentando. Eu falei no começo, né, que a quantidade de CO2 na atmosfera no início do planeta era acima de 90%. Hoje é 0,003%. Mas à medida que a gente vai retirando, a atmosfera vai mudando. O clima vai mudando. A gente não sei se está longe, a gente está vendo as mudanças climáticas no nosso dia a dia. Estamos vivendo uma nova seca no estado de São Paulo, a última foi há 4 anos atrás. Nunca foi tão frequente. Né? Então... Eu, durante muito tempo, professor, fiquei com muita inveja da Venezuela. Falava, os dinossauros do nosso território, parece que assim, bom, eu vou morrer, desculpe, tchau, atravessou a fronteira, morre na Venezuela. Porque diziam no Brasil que não tínhamos combustível fóssil, não tinha petróleo, aquelas coisas todas. A história mostrou que estavam todos errados e mentirosos. Né? Não morriam só lá, morriam aqui também, e com isso nós fazemos. Mas o senhor está coordenando o programa do pré-candidato Ciro Gomes no setor de biocombustível. Quais são os principais eixos desse programa, professor? Olha, o Brasil ele instituiu uma política muito importante chamada RenovaBio. Essa política está em fase de regulamentação. O que acontece com o biocombustível? Por que é tão difícil, né? Uma coisa que qualquer um diz, ó, é uma coisa maravilhosa. E por que não se estabiliza? Se vira. Né? Por que não se estabiliza? Basicamente porque o rival do biocombustível é o petróleo. Aí você pergunta, não, mas petróleo é mercado. Mercado como? Qual o custo do petróleo? Ninguém sabe. Mercado é quando você sabe o custo, você tem a margem e você sabe como comercializa. O petróleo hoje está $120 o barril, amanhã está 30. Definido por forças... especulativas. Basicamente especulativas e geopolíticas, né? Bom, então por que o biocombustível precisa de uma política? Para você ter estabilidade. Quando o etanol, né, o Brasil fez essa grande coisa que foi o pró-álcool e tal, o etanol, a gente conseguiu realmente mostrar ao mundo, olha, etanol é sim um combustível capaz de fazer movimentar um país. Né? Só que o que aconteceu? À medida que o preço do petróleo caiu, o etanol deixou de ser competitivo. Então, um grupo de técnicos, esse é um episódio realmente muito interessante no Brasil, que talvez seja consequência dessa crise de governo que permitiu que especialistas trabalhassem em um programa. Esse programa se chama RenovaBio, virou lei. E basicamente a partir desse programa, quando você usa, por exemplo, gasolina para produzir uma determinada quantidade de energia, que a gente mede em megajoule, você emite uma determinada quantidade de CO2 fóssil. Essa vindo aí dos dinossauros, como você falou. Entretanto, para você fazer a mesma quantidade de energia com etanol, por exemplo, ou com biocombustível, você produz muito menos. Por exemplo, especificamente, no caso da gasolina, é mais ou menos 80 gramas de CO2 por megajoule de energia. Tá? Quando você vai para etanol, isso é 20. Ou seja, se você usa etanol, você emite muito menos CO2 fóssil. O RenovaBio, o que ele faz? Essa diferença, né, no caso, para facilitar, de 80 para 20, 60 gramas, isso vira um título. Se você é produtor de biocombustível, e você produz uma quantidade de biocombustível que, quando ela for utilizada, se tivesse sido gasolina, né, você conseguiu mitigar, evitar 1 tonelada de CO2 na atmosfera, você recebe um título chamado CBio. Esse título ele vai para a Bolsa de Valores. A distribuidora de combustível ela vai ter um mandato.
Isso vindo, é um mandato que deriva da COP21, né? Do Acordo de Paris. Então, uma distribuidora ela só vai poder vender uma quantidade de combustível fóssil até uma determinada quantidade de emissão de CO2. A partir dali, ela tem que comprar esses títulos, os CBIOS, que correspondem a CO2 fóssil que deixou de ser emitido, para compensar as vendas dela. Ao mesmo tempo, esse título, né, que foi produzido quando você vendeu o etanol, ele indo à Bolsa de Valores, qualquer um pode comprar. Eu posso comprar, você pode comprar, qualquer um pode comprar. Isso significa um mercado secundário. Acho que está todo mundo vendo aí o que está acontecendo com o mercado secundário das moedas virtuais. Olha, Bitcoin, por exemplo, né? O mundo nunca teve tanto dinheiro. O excedente de dinheiro no mundo é algo extraordinário. Só em Bitcoin, uma coisa que não tem nada lastreado, é acima de 500, 800 bilhões de dólares que está no mercado. Voltando. Então você é produtor de etanol, você vendeu o seu etanol, produziu o CBIO também. Seu CBIO foi para a Bolsa. Se essa moeda pega, cada vez que o produtor de etanol vender etanol, ele tem um segundo produto na mão, que é o CBIO. Você tem uma ideia, hoje em dia na Califórnia, uma tonelada de CO2, né, mitigado, que corresponde ao CBIO, vale $180. Para um produtor de etanol, significaria que a cada litro de etanol que ele vende, valeria mais cerca de 70 centavos o litro. Isso lhe dá uma taxa interna de retorno em um negócio extraordinária. Então, o etanol pode vir a ser, o biocombustível pode vir a ser um excelente negócio, e ao virar um excelente negócio, você estabiliza. Essa é a grande ideia por trás. E, desculpe, só para eu complementar. Você pergunta, é um programa simples? Eu tenho certeza que a maioria não entendeu direito o que eu falei. Mas Ciro entendeu. Ciro entendeu. Por isso que eu estava olhando aqui, a próxima pergunta é assim, qual é o potencial de investimento e de geração de emprego e renda no setor? O senhor estava falando exatamente disso, né? O potencial de geração de renda, de riqueza e em termos de emprego. Porque isso gera uma indústria também, né? Imagino, acoplada a toda essa cadeia. Vou dar um número com mais exatidão. O Brasil, pela sua desorganização e a sua capacidade de pensar estrategicamente, nos últimos 7 anos, importou, embora nós tenhamos excedente de petróleo, importamos 50 bilhões de dólares em combustível. O que é que você faz com combustível? Queima. Então, você literalmente queimou 50 bilhões de dólares, mais de 160 bilhões de reais. Em uma conta simples, se ao invés de você ter jogado esse dinheiro fora, porque você jogou fora, não sobrou nada, você tivesse investido na produção de etanol, mais a produção de biodiesel, nesse mesmo período, com cerca de 20 bilhões de reais investido naquela época para produzir isso, você teria gerado 1 milhão de postos de trabalho, entre direto e indireto, e 1 milhão de postos estáveis de trabalho, mais postos de trabalho que foram gerados durante a construção das usinas, para ter esse montante, e teria de PIB acumulado durante o período de 7 anos, cerca de 370 bilhões. Por que o Brasil joga essas oportunidades fora? Porque está com um governo entreguista, né, que, na verdade, prefere inverter a matriz que ele tem, uma das melhores matrizes energéticas do mundo, inverter, exportando óleo cru e importando produtos já derivados. Falta a concepção de um projeto nacional, né, de desenvolvimento, cabeçado, né, por grandes pensadores, pelo que a gente tem de melhor na ciência brasileira, e aproveitar também o que o nosso solo, que as nossas riquezas naturais nos colocam aí à disposição, né? Eu acho que se a gente tiver um compromisso de um governo empoderado, principalmente como você mesmo falou, professor, que o Ciro compreende isso, a visão estratégica, a visão do lugar do Brasil no mundo, qual é o papel do Brasil, né, na geração de empregos, né, para o seu próprio país, para o seu próprio povo, eu acho que é uma questão fundamental mesmo. Professor, até pouco tempo atrás, o etanol, na verdade o álcool, nós usávamos álcool, não falava nem a palavra etanol, e não era considerado commodity, era um produto agrícola exportável, né? A partir do momento da entrada das transnacionais no ramo de álcool, se transformou a palavra de álcool para etanol e virou um commodity. É isso mesmo, professor? Olha, esse é um ponto extremamente importante. Nenhuma empresa de petróleo do mundo
tem a ilusão de que ela vai continuar empresa de petróleo por muito tempo. Todas elas estão virando empresas de energia. E todas elas estão investindo no Brasil. A única empresa que está indo na direção contrária é a Petrobras. A Petrobras tinha usinas de etanol, estava preparada para a transição, porque essa transição vai ter que existir, mas com a descoberta do pré-sal, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, né, porque é uma reserva, a Petrobras acabou, minha visão, né, entrando em uma política temerária de investimento que fragilizou demais a empresa e ela acabou desinvestindo em algumas áreas e, na minha opinião, a área de maior valor estratégico que ela desinvestiu foi a dos biocombustíveis. Esse passo tem que ser dado de volta. Nós temos que voltar a fazer a Petrobras se transformar em uma empresa de energia, partir para a transição como estão partindo todas as outras. Por exemplo, a maior empresa hoje brasileira, né, de produção de etanol é a Raízen, que é uma joint venture entre a Shell e a Cosan. Cosan francesa. A Cosan é brasileira, mas você vê, se juntou a Shell, uma grande empresa, e porque ela vê a oportunidade, ela não está aqui para fazer bondade, não, ela está vendo que é um excelente negócio, o etanol é um excelente negócio, e o etanol é o futuro. Aí você perguntou, o etanol hoje é uma commodity? Não, ainda não é uma commodity mundial, mas tem tudo para ser. Porque no momento que vira uma commodity, o mercado, a lei de oferta e procura, né, global, começa a gerar mais confiança nos países para que, olha, se eu fizer a minha motorização no meu país a etanol, vou ter etanol para comprar. Então, essa discussão é uma discussão muito importante, porque o que está entrando pelo mundo afora é o carro elétrico. Né? É o carro elétrico. O carro elétrico interessa para o Brasil? De jeito nenhum. E Por quê, professor? Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante, porque teoricamente seria muito legal, né? Teoricamente. Vamos lá. O que é o carro elétrico? O ponto é de eficiência. Né? Um motor elétrico ele tem 90% de eficiência, mais ou menos, entre a energia que você coloca e o trabalho que sai nas rodas. Né? Quando você bota o motor a combustão, essa eficiência é de 25%. Então, o carro elétrico faz sentido. Entretanto, não sei se você sabe, mas um carro elétrico desses grandes, a bateria dele pesa 1 tonelada. É feito de lítio, cobalto, nenhum dos dois é matéria renovável. Ou seja, é uma tecnologia, primeiro, não renovável. Segundo, a quantidade de energia utilizada para você produzir um carro elétrico com essa quantidade de bateria é enorme. Terceiro, se você estiver rodando na Alemanha, a energia elétrica que você botou para abastecer seu carro é uma energia elétrica que foi gerada no carvão. Quando você faz a conta, e essa é a conta que tem que ser feita, hoje em dia a gente chama isso de análise de ciclo de vida. É do berço ao túmulo. Você calcula, você pega um carro elétrico, o escapamento do carro elétrico, que nem tem. Você olha, pô, não tem CO2 nenhum, que beleza, o carro é limpo. Mas quando você faz a conta toda do berço... O agregado, né, de toda a somatória. É a chamada análise de ciclo de vida, eu te garanto, um carro elétrico na Europa, ele consome praticamente a mesma coisa, emite a mesma quantidade de CO2 fóssil, praticamente um carro a gasolina. Quando isso vem para o Brasil, aí muda tudo. Por quê? Porque nós temos a matriz, talvez, dos países grandes, a mais limpa do mundo. Elétrica. Só que a bateria não é um bom negócio. Entretanto, e esse é um dos grandes projetos que a gente tem trabalhado, a gente pode fazer uma motorização, uma eletrificação a etanol. Como é que funciona? Tem uma coisa chamada célula combustível. Parece mágica, mas não é. Célula combustível, basicamente... Vocês lembram que eu falei no começo aqui, né? Na fotossíntese, o CO2, o hidrogênio que vem da água, é tudo elétron, né? A gente lembra isso da escola e tal. Com a célula combustível é uma tecnologia que você pega o etanol, os elétrons do etanol saem, formam uma corrente elétrica e move o motor elétrico. Então, ao invés de bateria, você tem seu tanque de etanol normal, por outro lado, movendo o seu carro, você tem um motor elétrico, que tem aquela eficiência que a gente comentou antes. Mais alto. Essa tecnologia, ela está quase lá. A Nissan tinha um carro que rodou no Brasil durante 1 ano, com essa tecnologia. Um motor elétrico a etanol. Se a gente consegue colocar isso, e tem tudo para nos próximos 2 a 5 anos, isso virar realidade, a gente poder ir numa concessionária e comprar um carro assim, a gente começa a colocar o etanol no mercado mundial. Você acha que haveria espaço para o Brasil produzir esse tipo de motor, esse tipo de... Não só para o Brasil produzir, mas para o Brasil desenvolver ou co-desenvolver a tecnologia. E exportar para o mundo. Exportar para o mundo. Em parceria, mas aí, ó, a gente colocaria primeiro o etanol no mercado, o etanol viraria uma commodity, quer dizer,
É interessante que a gente chega num posto de gasolina, eu quero etanol no meu carro, e acha que isso é normal. Isso não é normal. Quando a gente traz pesquisadores aqui de outros países e para num posto e abastece com etanol, o cara diz, etanol? E o brasileiro, esse amor próprio, sabe? Essa coisa de olhar e dizer, mas que coisa extraordinária que o país fez. Isso a gente precisa, a gente não pode se acostumar com isso, a gente não pode se acostumar com as Ele não coisas tem extraordinárias consciência que nós disso, fazemos. professor. Ele não tem consciência disso. Nós precisamos fazê-lo ter consciência disso. Porque pega um carro que hoje em dia roda tanto com gasolina, é o flex, né? Gasolina com álcool, e o nego está fazendo pluri, né? Elétrico, gasolina, álcool, faz de tudo daqui a pouco. Ou seja, Isso acontecendo, a gente tendo uma eletrificação a etanol, aí um carro que ia fazer 10 km por litro começa a fazer 20. Aí você começa, aí você tem... Você vê, ó, nós estamos à frente, apesar dessa crise que o Brasil está vivendo, o Brasil está vivendo um momento brilhante do ponto de vista de potencial. É por isso que a gente precisa de alguém que, primeiro, compreenda e, segundo, desenvolva uma estratégia para que a gente consiga chegar ao nosso futuro. ou seja, alguém que tem uma visão de um projeto nacional desenvolvimentista, ou seja, que tem uma visão de quanto o país possa produzir internamente para que possa se desenvolver, crescer e aí exportar. Como é que estão os projetos hoje em dia nessas áreas? Olha, se você... A Petrobras, ela realmente sofreu muito com uma política que o governo adotou, na minha opinião, de forma completamente equivocada, de subsidiar preço de petróleo, quando o preço do petróleo estava muito alto e tal, para conter a inflação. Então, você sabe, qualquer um sabe, que quando você chega num posto, você olha se o etanol está 0,7 da gasolina, pelo menos, né? Se você não bota etanol. Bom, a gasolina subsidiada fez com que essa relação deixasse de existir. Então, o produtor de etanol começou a pagar para produzir etanol. E isso levou a uma quebradeira do setor. Cerca de 80 usinas fecharam, e realmente isso foi culpa de uma política de governo equivocada. Aí você pergunta, e como é que estão os negócios no setor? Muitas multinacionais estão comprando essas usinas. O negócio do setor, com o petróleo voltando a 60, 70 dólares, chegando a 80 por barril, esse mercado está retomando. Mas essa crise que o senhor acabou de falar não foi também em função do alto preço do açúcar, que aí eles ficavam na dúvida se produzia etanol ou se produzia açúcar para exportação? Não. O máximo de açúcar que você consegue produzir é 50% do valor. Porque assim, você pega o caldo de cana e tal, moe a cana, e aí aquele açúcar ele é cristalizado. Apenas 50% do açúcar consegue cristalizar. Os outros 50% o cara necessariamente tem que produzir etanol. Então tinha a produção de etanol. Entretanto, de novo, não valia a pena porque o etanol, ao contrário do petróleo, que o preço é especulativo, você tem um preço real, que é o custo da terra, a mão de obra, o adubo, o insumo, a produção. E diferente do petróleo, na hora que você decide, vou plantar cana e vou produzir, você não pode mais voltar atrás. Não é como petróleo, que o cara diz, não, vou diminuir a produção. A reserva vai ficar lá. Os renováveis não são assim. Uma vez que o sujeito decidiu, vou investir para plantar um canavial, eu tenho que explorar esse canavial por 5 anos. Se o governo não tiver um bom sistema de precificação, uma política, você quebra, você mata, né, a galinha dos ovos de ouro. E aí o que acontece? O negócio é ruim? Não, não é ruim. Só que você precisa de um cara muito mais estruturado de capital. E aí você entrega isso aí para o capital estrangeiro. A preço de banana. A preço de banana. Não de etanol. Não de etanol. Vai lá, Cassiano, você tem mais uma outra pergunta aí? Aqui o estado de São Paulo acho que é um exemplo, né, de como tudo isso aconteceu. Eu acho que sofreu bastante também com os reflexos dessa crise. Como é que você tem visto hoje, assim, conversando com o setor, né, o setor sucroalcooleiro, com alguns produtores aí, como é que você tem visto esse cenário, a perspectiva de todo esse pessoal e principalmente também o compromisso do Ciro em desenvolver esse tipo de política assim, de biocombustível, biodiesel, bioetanol, né? Você que está muito próximo agora, né? Coordenando justamente o programa do Ciro nessa área, nesse setor. Como é que você vê o compromisso do Ciro assim, com essa nova política de biocombustíveis para introduzir isso no país, né? Não só necessariamente em São Paulo, mas talvez colocar no Brasil inteiro?
e também equacionar justamente com a questão do petróleo, que também ainda querendo ou não, é um polo importante, que ainda é gerador de empregos. Como é que ele tem feito esse equilíbrio, essa equação, nas discussões do plano de governo e na cabeça, né, dele, nas suas exposições, enfim? Eu acho que Ciro está numa velocidade incrível se apropriando do setor. Nós tivemos agora, na semana passada, o Fórum Única, em que todos os pré-candidatos foram lá e apresentaram suas propostas. O desempenho do Ciro é brilhante, né, para dizer o mínimo. O que acontece hoje é que os investidores estão aguardando. Todos eles reconhecem, né, os produtores, que é um grande negócio, que o preço do petróleo se estabilizando em alguma coisa como está agora, o etanol, né, viabiliza, e aí, não mais só o etanol. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem de produção, quando você pega a cana, né, que você moe a cana, pega o caldo e o bagaço hoje vira energia elétrica. Hoje a gente tem cerca de o equivalente a uma usina que seria 30% do tamanho de Itaipu sendo produzida através das usinas. Só que a gente tem um potencial de dobrar Itaipu. Outra coisa, quando você produz o etanol, a cada litro de etanol que você produz 12 de vinhaça. Essa vinhaça pode gerar biogás, que pode substituir diesel, que pode... A gente hoje desperdiça. Esse é um problema do país rico demais. A gente não olha com racionalidade todos os recursos que a gente tem. Só que agora com o RenovaBio, que é aquele programa que eu comentei, em que cada vez que você gera um biocombustível, você gera também um ativo financeiro, todo o setor que está começando a olhar, o mercado financeiro está se iniciando a se apropriar, né, da questão, e a minha expectativa é que virão aí nos próximos anos grandes investimentos nesse setor. Com muita geração de empregos, consequentemente. É um dos setores que mais gera emprego, porque quem está acostumado com o setor petroquímico, o que você tem no setor petroquímico é tubo, né? Tubo. Aqui não. Quando eu falo, por exemplo, geração de biogás, né? A geração de biogás ele é feito por micro-organismos, que pegam aquilo ali e transformam em biogás. Micro-organismo, você tem uma série de micro-organismos e os micro-organismos podem ser cada vez melhor. Ou seja, startups de tecnologia para gerar novos micro-organismos, startups de tecnologia para gerar novos negócios. Quer dizer, do mesmo jeito que aconteceu, já estamos aqui numa casa importante, que é a casa da informática. Você viu o que aconteceu com a informática? Umas startups, né, revolucionaram o mundo com a inteligência artificial. O Brasil pode fazer isso na área de biocombustíveis, na área de renováveis. Quer dizer, toda a área de renovável ela está se iniciando. Tem muita tecnologia a ser desenvolvida e a tecnologia, como eu disse, o Brasil hoje é uma potência científica, que a gente tem um conhecimento e é uma oportunidade, é um motor para a gente acoplar esse conhecimento para fazer o Brasil realmente voar, né? Com certeza. É apenas para reforçar, professor, em relação à Petrobras, que eu acho que é um crime inenarrável que estão fazendo com a Petrobras e com os ativos dela hoje em dia, né? Essa pesquisa que o senhor desenvolve, ele tira a necessidade do país de deter controle sobre a produção de combustíveis fósseis e passa a ter um novo player, que são os biocombustíveis, o etanol e toda a família desses novos combustíveis? Eu vou falar como cidadão e pensando em estratégia. Tudo no mundo é energia. A gente, às vezes, até tem ilusão de que isso é tudo energia. Como o próprio Einstein, naquela brilhante equação, definiu tudo em energia. Tudo é energia. Então, o que a gente tem no Brasil são reservas de energia fóssil que a gente tem que preservar. Eu não conseguiria dizer qual o melhor caminho para a Petrobras, não conseguiria dizer, mas seguramente você vender reservas é algo que não faz sentido. E você ter também uma empresa focada só no fóssil, sem fazer a transição de energia que todas as petroleiras do mundo estão fazendo, no país que é a verdadeira meca, né, dos renováveis, também não faz sentido nenhum. Então, eu acho que a política da Petrobras ela tem que ser alterada. Por outro lado, a gente sabe disso, o mercado tem leis, né? O mercado tem leis. Eu acho que o bom Estado é aquele que aproveita o caminho, né, do mercado para incentivar na direção correta, na direção do interesse nacional, do desenvolvimento nacional. Petrobras é um player importantíssimo. E tem uma coisa também muito relevante. Como eu falei antes aqui,
O problema do petróleo é que você tira o CO2 que está fixado e traz ele de volta para a atmosfera com todos os problemas que a gente tem. Entretanto, existem novas tecnologias capazes de enterrar CO2 fóssil. Então, você tem petróleo. Hoje você não usa o petróleo porque os problemas que ele tem. Entretanto, se você tem uma tecnologia que enterra CO2, é como se você ganhasse o direito de pegar aquela mesma quantidade de CO2 que você enterrou e emitisse sob a forma do fóssil. Porque o petróleo tem uma vantagem muito grande, que é a densidade de energia que o petróleo tem. Já tem toda uma cadeia, né, de petroquímica pronta, apropriada, e o Brasil tem isso. A gente não pode deixar nossas reservas, tem que cuidar muito bem delas. Ou seja, o perfil da Petrobras tem que passar a ser como as grandes petroleiras estão fazendo no mundo hoje, virar empresa de energia e olhar todo o campo e compartilhar e cuidar das reservas. Como ela estava nesse caminho. O retorno, quer dizer, a Petrobras estava trilhando exatamente essa direção quando a crise fez ela, né, olhar para outros lados. Ela tem que voltar ao caminho que ela estava antes. Está vendo? Então a gente fica olhando. Quer dizer, o time da Petrobras é brilhante. É uma coisa que dá um orgulho extraordinário para o Brasil. Quando a gente vê, inclusive, quem tem a curiosidade de ver a história do petróleo, quando começa em águas subterrâneas, em águas de grande profundidade, é o Brasil, 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 Brasil. Novamente, como a gente vai para um posto e acha trivial botar etanol, e é uma coisa incrível, o fato de que o Brasil hoje explora o pré-sal, e todos os países do mundo, todas as petroleiras, a partir do que a Petrobras fez, né, foi também nessa direção, é incrível. Mas isso comprometendo toda a saúde do planeta, porque desenterrando o CO2, como o senhor mesmo falou, não é verdade? Se entrar nessa transição para outros tipos de combustível, outro tipo de energia, a gente pode efetivamente ajudar dos dois lados, equilibra para cá e equilibra para lá. Perfeito. E com o RenovaBio você financiariza essa externalidade, né? Que é você fazer o bem do planeta emitindo menos CO2. Bom, nós pensamos o seguinte, que é importante pensar no futuro e as novas relações produtivas. Então, nós vamos perguntar para o senhor, como é que essa linha de pesquisa pode ajudar o desenvolvimento de um país como o Brasil? Assim, terceiro mundista, tendo a síndrome do vira-lata, essas coisas todas. Perfeito. Olha, a semelhança do que aconteceu com a informática, as energias renováveis podem ser um vetor de desenvolvimento para todo o país, principalmente acoplado ao RenovaBio, como eu estava comentando. Vou dar um exemplo. O sujeito é produtor de etanol. Então, o etanol dele tem uma nota 20. Lembrando, né? A gasolina é 80, o cara é 20. Porque ele tem um sistema produtivo. Por exemplo, ele usa nitrogênio no seu canavial. Esse nitrogênio vem do petróleo. Então, isso penaliza, na prática, quando ele aduba a cana, ele está jogando CO2 fóssil para a atmosfera. Eu sou um estudante da Unicamp. Sou um bom estudante e descobri que existem alguns micro-organismos que fixam nitrogênio. Olha, tem um produtor de etanol que, se eu for para ele e disser, olha, você não vai mais ter que precisar de comprar a ureia, né, petroquímica. Você agora vai usar esse micro-organismo aqui que eu vou desenvolver. E quando você usar esse micro-organismo, a nota do seu etanol, ao invés de ser 20, é 10. Então, toda vez que você vender seu etanol, você vai ganhar muito mais CBIO, aquele título, né, do que o seu vizinho. O que é que vai acontecer? O cara vai investir nessa startup. Eu estou dando um exemplo, mas como esse, eu poderia levar aqui o resto da nossa conversa, elencando oportunidades de natureza tecnológica, porque, olha, o que o Brasil, como eu disse, o Brasil hoje é um grande produtor de ciência, mas é uma ciência desacoplada, que não está acoplada ao setor produtivo. Por exemplo, se você é uma empresa e chegar para a universidade, só a discussão das patentes, e muitas vezes inviabiliza que a inteligência da universidade vá para o setor produtivo, vá para a sua empresa. A gente tem que desfazer isso, a gente tem que desenjaular, né, desengaiolar o conhecimento que está preso nas universidades para ir para o setor produtivo. E o caminho para isso são as startups. Quais são as maiores empresas do mundo hoje? Todas elas, sem exceção, eram startups. Presta atenção, dá uma olhada. O que era a Apple? O que era... É uma oficina de uma garagem, né? Todas elas. Todas elas.
sem exceção. Sabe por quê? Porque as grandes empresas, elas já são rígidas demais. Não existe. Tem um experimento muito interessante que mostrou o seguinte, né? Pegaram 2 grupos de especialistas, doutores e tal, para resolver um problema. Para um grupo, eles disseram o seguinte: se você resolver, você vai ganhar tanto. E para outro grupo não disseram nada. Sabe o que acontece? Em 100% dos casos, ou em 80% dos casos, o grupo que tem um prêmio para resolver um problema que necessita de criatividade, não resolve. Não resolve. A gente está vivendo um momento, como eu disse, para o Brasil, brilhante se a gente aproveitar bem. E aproveitar bem, nós, como organismos sociais, precisamos de uma liderança. O país precisa de liderança. E uma liderança que tenha esse compromisso com o desenvolvimento nacional. E a capacidade de compreender esse nível de sofisticação que o momento traz e que, por exemplo, a oportunidade dos biocombustíveis já apresenta. Financiarização, como um vetor de desenvolvimento para o país em todas as áreas. É incrível o que a gente está à frente. Ora, um outro exemplo nessa área, ligado direto com a informática, os drones. Os drones estão revolucionando tudo. É verdade. Por exemplo, hoje você usa um determinado inseticida para combater uma praga. Mas tem algumas mosquinhas que conseguem combater essa mesma praga. Um exemplo. Com os drones, dá para saber onde é que ele está, onde é que você está tendo a infecção, dá para levar as mosquinhas para aquele lugar. Startups de tecnologia, de alta tecnologia, todas elas associadas ao quê? A necessidade do produtor de bioetanol de produzir bioetanol com maior eficiência. Percebe o tamanho desse drive, né, desse vetor de desenvolvimento? Eu fico até, eu diria assim, bastante ansioso, porque são tantas janelas de oportunidades que a gente vê no momento que a gente atravessa política, ideologicamente, de condução desse país, que vai no caminho completamente inverso. Isso nos deixa numa angústia, né? Eu sou otimista. Bom, eu estou enxergando isso como uma oportunidade, sabe? Perfeito. Porque o pessimista é de tudo um chato. Não é isso? Sabe o que é que eu acho que, como eu estou na frente de batalha, eu consegui enxergar. Eu enxergo o Brasil da seguinte forma, até foi um pouco do que a gente estava comentando antes. O Brasil é uma grande baleia. Nós somos uma baleia azul. É grande, é forte, mas não tem dente, não tem garra. Aí você pergunta, pô, baleia azul não devia existir, porque a orca, por exemplo, é muito maior. Mas não, baleia azul existe e está aumentando a população. Por quê? Porque ela tem estratégia. Ela navega a alta profundidade, ela vai em mares que não tem. O Brasil precisa de estratégia. Por quê? Porque nós não temos bomba atômica. Né? Uma invasão aqui militarmente, infelizmente, nós não temos a capacidade de resistir, de realmente dar frente a uma grande potência, mas com estratégia a gente chega lá. Agora a gente precisa de estratégia. Boa definição, professor. Essa da baleia azul, vou até pensar para usá-la de vez em quando, porque realmente... Excelente metáfora. Porque a gente está dizendo o seguinte, nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento. Quando foi o último PND do Brasil? Foi Geisel. Pois é. 74. 74. De lá para cá, a gente não tem planejamento, a gente tem fazejamento. É isso aí. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e só dá erro, porque... O PAC ainda tentou esboçar alguma coisa, um pouco de fundo, mas não, né? não era um não PND. tinha a mesma profundidade. Não tinha profundidade. Com certeza. O que você precisa no Brasil realmente é alguém que tenha, primeiro, a capacidade de entender, segundo, de planejar, e terceiro, de navegar nesse mar que a democracia produz, né, que é o Congresso. Com certeza. Não adianta só eleger um bom presidente se você também não auxiliá-lo com um Congresso que possa ajudá-lo a fazer as transformações. Perfeito. Muito embora nós sabemos que o pré-candidato Ciro, ele tem uma experiência de gestão, seja de um município, seja de um estado, e convivendo com câmaras municipais ou assembleias legislativas também mais ou menos no mesmo estilo que é o Congresso Nacional hoje, né? Exatamente. Eu deixaria até um testemunho de professor. Eu sou professor da Unicamp, estou acostumado os alunos são brilhantes. O brasileiro, geralmente, eu garanto, o Ciro é um sujeito totalmente diferenciado, uma inteligência... Não existem muitas pessoas como ele no mundo. Eu acho que o Brasil perdeu a oportunidade de ter uma liderança como essa, né? Pensando o país,
desenvolvendo e liderando, eu espero que a gente não perca também essa oportunidade. Veja, quem tem uma preocupação de preparar um programa de biocombustíveis para tentar enfrentar um novo momento ou apresentar-se nessa geopolítica internacional com um novo projeto, com fontes alternativas de energia, eu acho que já é diferenciado nisso, né? Pensar nisso... Já é diferenciado. Pensar nisso em um momento, né, que a população está aí querendo saber se vai ter fuzil para cada um. Um R15 para cada um. Como diz certos pré-candidatos. Quer dizer, aí, colocar na agenda um tema desse nível de complexidade, colocar energia, isso é responsabilidade. É verdade. É verdade. Você tem aí muitos pré-candidatos aí banalizando a discussão, polarizando de uma maneira mesquinha, simplória, como diz o Ciro, né, com golpe de frase feita, e não entendendo a compreensão do momento histórico, né, tanto nacional quanto da conjuntura política internacional, que exige uma visão de Estado, exige uma visão de empoderamento, de estratégia, como o professor disse, para que a gente possa, de alguma forma, propor um modelo de sociedade melhor. Senão a gente não avança, senão a gente fica estático e a depender das políticas dos grandes, né, das grandes potências aí, a gente fica à mercê se a gente não tiver um projeto de desenvolvimento, se a gente não tiver um grande estadista encabeçando tudo isso e liderando o país nesse sentido, a gente fica totalmente refém do domínio internacional e de acordo com, né, a maré leva, deixa a maré levar, deixa a maré levar. Exatamente. E eu acho que o que a gente tem no Brasil são excelentes oportunidades de negócio. Eu acho até que esse debate, né, social, Estado, é interessante. Da economia você vê, né, o Keynes de um lado, o Calé, que é um economista, eu estou me arriscando, eu sou geneticista, né? Mas economia e genética é a mesma coisa. Economia e genética é a mesma coisa, só que um no ambiente biológico e no outro na sociedade, mas é igual. Mas você vê, um cara vivia no comunismo fechado, o outro vivia no capitalismo. E os dois chegaram à mesma conclusão. De quê? Que é o que a gente chama de keynesiano, né? Mas que é basicamente o Estado tem o seu papel. Não existe governo sem Estado. Não existe nenhum. Como tem um economista coreano também que eu gosto muito, esqueço sempre o nome dele, mas que ele tem um livro chamado Chutando a Escada. Quer dizer, exatamente. Depois que o país se desenvolveu, é que nem quando o Brasil, a Inglaterra forçava o Brasil a abrir os portos. Tá bom, na hora que você tem uma armada, aí você quer que os portos dos outros estejam todos eles abertos. Né? Mas você vê, hoje a gente está vendo no próprio Trump, um país mais aberto. Que ele diz, opa, é aberto, mas calma lá. Né? Não, essa atitude dele foi fantástica, não permitindo a venda de uma empresa de condutor, exatamente, para uma estatal chinesa. Ou seja, peraí, aqui isso não. Ou seja, tem que proteger o que é necessário. Há uma necessidade de se discutir no Brasil o que é estratégico para o nosso desenvolvimento, e aquilo que for estratégico, o Estado tem que regular isso de maneira bastante forte. Regular de maneira forte e pensando no interesse nacional. Eu sempre lembro de um iluminista francês, Henrique Lacordaire. Entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta e a liberdade que escraviza. Isso aí. Não é isso? Porque se você não tiver como equilibrar essas coisas, essa história de meritocracia, ela não é verdadeira. Meritocracia começando tão diferente. Meritocracia só existe quando existe igualdade de oportunidades. De partida. Né? De partida. Porque o Brasil, e muitos percebem isso, é realmente um país incrível, porque nós temos uma mistura que é única. Não tem nada parecido com o Brasil. Eu lembro quando eu fiz doutorado na Alemanha e a gente levou 6 meses estudando inglês, estudando alemão no Instituto Goethe, que vinha gente de todo mundo. Aí você tinha um grupo do Japão, todo mundo ali, um grupo, né, da França, um grupo da... Quando você tinha um grupo do Brasil, rapaz, você tinha desde um japonês até um... E eu sou baiano, eu estava no meio. Então, essa riqueza genética nos torna capaz de fazer qualquer coisa. Você quer ver um bom termômetro para saber se o Brasil está na direção certa? As Olimpíadas. Nós temos genótipo para todos os esportes. Em princípio, o Brasil devia ser campeão de tudo, porque nós temos genótipo para tudo. Só que a incapacidade da gente, com as políticas públicas, desenvolver nessa direção, nas direções corretas, nos faz ficar em posições que... olha o futebol. Olha o que acontece no Brasil. A mesma coisa na ciência.
você tem cientistas altamente criativos no Brasil. Quando eles estão no exterior, os caras geralmente são reconhecidos, estão entre os melhores. Quando vem para o Brasil, nessa estrutura ruim que a gente tem, né, destrutiva, eles não conseguem performar. Precisa de governo. De novo, a área dos biocombustíveis, que é a área de energia renovável, é importantíssima para o planeta. Como eu disse, a gente vive uma bolha especulativa, que é essa era do petróleo. Só tem 100 anos isso. É assim, ó. Vai acabar. Não vai acabar por falta de petróleo, né? Como dizem, não, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Não vai acabar petróleo por falta de petróleo. Vai acabar porque ou o petróleo a gente para de usar ou ele acaba com o planeta. Né? E o Brasil, nós somos uma mistura, um caldeirão, sem dúvida nenhuma, é um dos países que pode levar a humanidade, mas novamente de liderança. A gente se tornar o que a gente tem que ser. Professor, só para arredondar, tem uma pergunta que ficou na minha cabeça. O que seria a denominada CBio? Né? CBio. CBio. Esse é um palavrão, eu quero entender e quem está nos assistindo aqui. Para ficar bem claro. Para ficar claro o que é esse tal de CBio. CBio é o chamado Certificado de Biocombustível. Que a gente estava falando. Isso, que corresponde a 1 tonelada de CO2 fóssil mitigado. Vamos lá. Se eu, ao consumir gasolina, né, ia produzir, por exemplo, ia emitir 2 toneladas de CO2 fóssil, quando eu uso etanol, olha, essa conta está errada, mas é só para ilustrar. Quando eu uso etanol para fazer o mesmo trabalho, para, por exemplo, andar com um carro a mesma distância, ao invés de 2 toneladas, eu só emito 1 tonelada de CO2 fóssil. E mesmo assim essa emissão é porque quando eu produzi cana, meu trator usava diesel, aquela coisa indireta. Certo. Essa diferença, lá foram 2 toneladas, aqui foi 1 tonelada só, essa tonelada dá direito ao produtor de etanol de uma CBio. E essa CBio vai para a Bolsa de Valores. Aí você pergunta, qual o valor do CBio? Vai depender do mercado. Mas 1 tonelada de CO2 fóssil hoje na Califórnia está valendo cerca de $180. Então o CBio é uma unidade que corresponde a 1 tonelada de CO2 fóssil que deixou de ser emitido. É uma compensação financeira pela diferença de utilização de um tipo de combustível. Perfeito. Por exemplo, o Brasil, desde que começou a utilizar etanol, evitou a emissão de uma quantidade extraordinária de CO2 para a atmosfera que influencia o clima de todo o planeta. O que o Brasil ganhou com isso do resto do mundo? Nada. Na hora que você financiariza essa externalidade, né, essa coisa, a coisa muda de figura. Que a externalidade deixa de ser externalidade e vira um ativo, no caso um ativo financeiro. Ficou claro? Agora, pessoal, acho pelo que menos com essa brilhante exposição, acho que o pessoal conseguiu compreender. Agora, professor, uma última pergunta. Eu acho que a gente, quando o senhor falou da questão da síntese, né, do povo brasileiro, né, da questão da genética, dessa nossa mistura que nos deixa tão únicos, né, no mundo e tem uma capacidade, tem todos os tipos de genética. Isso é a síntese de Darcy Ribeiro, né? O povo brasileiro, que é justamente essa mistura que a gente tem essa capacidade de construir a nova Roma, né, como ele sempre dizia. E eu queria perguntar, aproveitar esse ensejo, a gente está falando de genética aqui, já que o senhor é geneticista, o senhor foi um dos expoentes, né, da consolidação e da pesquisa do projeto Genoma Humano. Eu queria saber mais ou menos, né, também para você explicar para o nosso telespectador que está nos acompanhando aí no Facebook, o que foi esse projeto, né, como que ele foi sintetizado, o que necessitou, né, para ele ser elaborado, quais foram os países que integraram, né, todo esse projeto, qual foi o seu papel, principalmente aqui no Brasil e na Unicamp, nesse desenvolvimento? Bom, na realidade, o Brasil como um todo não teve um papel muito forte no chamado genoma humano. Ele começou... isso é uma coisa interessante, sabe? E mostra o que é desenvolvimento. A ideia do genoma humano começou ainda final da década de 70, na década de 80. Quem começou o genoma humano foi o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Na época, era um projeto que, com a tecnologia que existia, duraria 60 mil anos para terminar. Quando foi que no Brasil você ouviu falar de um projeto? 60 mil anos. Só que eles começaram. Sabe por que eles começaram? Porque eles sabiam, deixa eu começar, que quando eu começar eu tenho certeza que a inteligência americana, a inteligência mundial, vai encontrar soluções para os problemas. Sabe em quanto tempo hoje você faz um genoma humano?
2 horas. Isso é projeto de país. Voltando, mas o Brasil fez uma coisa incrível. Quando começou os projetos de sequenciamento, de DNA, essa coisa toda, porque nós somos máquinas, né? E essa máquina tem uma nó de instrução. Uma nó de instrução é o DNA. O sequenciamento é você ler esse DNA que está nas nossas células. Então, só quem fazia genoma no mundo eram os Estados Unidos, alguns países europeus, né? E o Japão, só. E em 97, através da FAPESP, Fundação Estado de São Paulo, a FAPESP decidiu, vamos fazer um programa de sequenciar um genoma de um micro-organismo que causa o amarelinho da laranja. Foi o projeto Genoma da Xylella fastidiosa. Ninguém acreditou, virou uma piada mundial. Saiu até na Nature, né, revista importante, dizendo, os brasileiros, aqueles caras lá de baixo, pô. Conclusão, em 2 anos nós tínhamos terminado, foi capa da Nature, notícia nos jornais nacionais do mundo inteiro, e nós recebemos um editorial da revista The Economist que dizia o seguinte: futebol, samba and genomics. As 3 coisas pelas quais o Brasil deveria ser reconhecido. Na época também nós começamos, de novo, FAPESP, no caso do Instituto Ludwig, um projeto Genoma do Câncer. E à época, 2001, 2002, o Brasil era um dos países do mundo que tinha o maior acervo de genes humanos, né, no seu. Basicamente, isso mostrou, primeiro, nossa capacidade, quando a gente se organiza, a gente consegue qualquer coisa, e não tem nada que o Brasil não seja capaz de fazer. Fizemos o genoma da Xylella fastidiosa, esse micro-organismo, depois fizemos um conjunto enorme. Hoje o Brasil é uma potência genômica, né, principalmente pela capacidade de analisar dados, e agora a gente tem que fazer isso com a nossa biodiversidade, porque muitas soluções, principalmente para os biocombustíveis, né, a natureza já preparou, a gente só precisa de entender. Com certeza. E até também do ponto de vista de fármacos, né, que o Ciro também coloca como complexo industrial, né, dos fármacos. Ciro definiu 4 complexos que são incríveis. Primeiro, o da indústria bélica. Nos Estados Unidos, por exemplo, toda essa área de biocombustível é o sistema de defesa que encomenda, né? A indústria da saúde, que também com grandes encomendas, boa parte das patentes de remédio estão vencidas, dá para fazer genéricos, né, de alta complexidade, não é genérico simples não, que a gente tem capacidade de fazer aqui. O agronegócio e a área de energia, sendo que o agronegócio e a energia se juntam nos biocombustíveis, né? Exatamente. Bom, eu creio que eu estou aqui impressionado com a qualidade da entrevista e com a qualidade da descoberta que a gente tem no Brasil, com essa possibilidade que a gente tem e com essa constatação do que é o povo brasileiro, né? Ou seja, fazemos qualquer coisa. O que quiser fazer, nós fazemos. E ganhamos de goleada. 7-1 foi acidente. O normal é a gente da 7-1. É verdade. E quão importante e bom isso é, né, que o Ciro está se cercando dos melhores. A gente esteve aqui entrevistando o professor Nelson Marconi, agora o professor Gonçalo Pereira. O Ciro está se cercando de uma equipe extremamente qualificada. Bom, eu só tenho a agradecer, professor. Foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui no Mais Opinião São Paulo, que a ideia é trazer, nesse primeiro momento, aqueles que estão trabalhando no programa de governo do nosso pré-candidato, mostrar quais são as ideias e quais são os projetos que nós estamos sendo agrupados para essa nossa empreitada de uma candidatura a presidente da República e de um projeto nacional de desenvolvimento e quais são as alternativas e o porquê que é possível, né? O senhor mesmo disse, podemos fazer qualquer coisa, mas o que não é possível, o presidente Ciro, ele eleito, dar continuidade e dar a solução para os problemas tão difíceis que o Brasil enfrenta. Eu que agradeço. Alguma consideração final? Não é sonho. Sonho é para os fracos. Projeto. O Brasil tem que ser uma potência. Eu sempre digo o seguinte, antes de eu morrer, eu ainda quero viver num país desenvolvido, sem ter que me mudar do Brasil. Perfeito. É aqui mesmo. Construiremos esse país desenvolvido. Com certeza. Então, muito obrigado, professor Gonçalo. Obrigado. Muito obrigado, Antônio Neto, nosso presidente. Estamos encerrando aqui mais um Mais Opinião. E obrigado por todos vocês que estão assistindo, que nos assistiram. E confere aí porque o vídeo vai ficar aí no Facebook, no YouTube, para vocês verem essa imperdível entrevista. Muito obrigado.